Ohaiô, mortais, saudações pra vocês, humanos. Até então estamos aqui, né? Mas aí um início de semana espetacular no Megamon Global, aonde vamos, né, cantar a trilha do sucesso. E vamos que vamos, né? Pra mais um belo dia, manos. Minha internet hoje tá meio troll, né? Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui por aqui até então, né? Bom, como sempre, né? De princípios, acabou o vídeo, né? Que foi ontem até então, né? O final dela aí. Quem conseguiu, conseguiu. Quem pegou, né? A Skylex, né, já deve estar na conta. Alguns devem já ter upado, outros talvez não. Alguns vão usar, outros talvez não. Então, né? Aqui vamos poder, né? Fazer finalmente os testes, né? Poder testá-lo e ver as suas habilidades em ação, né? Em combate aí. Para aqueles que, né? Não podem ou pretendem, né, futuramente, quem sabe, querer utilizá-lo, né, até então. E vamos ver aí como é que ele se adapta em times, né, até então específicos, né. Então, chega no like, compartilha que é sucesso. Se você não é inscrito, manda aquela bala, mano. Se inscreva aí, né, que não tá perdendo nada. Dito isso, estamos aqui com ele. Vamos ver aqui, até então, eu não consegui upar o item, né. Tentei usar o que eu tinha, mas não foi o suficiente. Deixa eu ver o que eu poderia usar nele, hein, mano. Até então. Faltou pouquinho, cara. Faltou pouquinho mesmo. Acho que eu vou tirar o up do Shane, o item do Shanias. Eu não tô utilizando ele, né? Só no time 2, né? Time 2, 2-1, 2-3, 2-4. E beleza, né? Está aqui, ó, o item dele, né? Até então nós já podemos até, né? Aproveitar e falar um pouco sobre o item, particularmente, né? Mas, assim, particularmente agrega muito a passiva dele. Então, vamos lá, né? Basiquinho. Carylex, Witch Orcer, né? Rose Orcer. Cavalo aí, né? O famoso aí, o pônei da neve, né? O pônei de gelo. Vai ser Nevasca o nome dele, hein? Bom, é a trinket principal dele. Psíquico, né? Ele é psíquico com gelo, até então. Tem um vôlei racial legal de 680, ou seja, ele é bem bacaninha até então. Potencial dele, né? Aqui indica que ele é focado em controle, né? Aparentemente, ó, durante a partida ali, o terceiro turno, antes da própria rodada, ataque, há uma chance de 50% de recuperar raiva, né? Normalmente, esses que recuperam raiva é porque, né, tem uma chance de controle mais alta, né, nos seus combates. E ele é um tanque, né, focado nisso, pra quem não sabe, né? Aqui na ligação, ó, você pode se basear para aqui nesse último sempre, ó, redução de damage, né? Ou seja, ou ele é tanque, ou ele é suporte, né? Até então eu acredito que ele seja um tanque de skill, né? Que é um tanque focado em skill passiva, até então. Maximizei aqui o valor individual dele, até então, bem tranquilo. Vamos o avanço, mais 5 vermelhinho, é o máximo que dá até então. Bonitinho, estrelamos até 8 estrelas para, né, poder testá-lo aí até então, tá? Para nós termos aí nossas conclusões, né, de se ele funciona de estrela baixa ou não. Coisa boa, veio com o Z-Move completo até então, né? Podendo aí, nós podemos fazer o Z-Movezão dele, ou seja, ele vai ficar boladinho, se upar bem, né? E isso, mano, chip padrão, né? Botei de defesa mesmo, pra tanque, para ver aí e testar. Claro que tem outras opções aí interessantes também, para poder ver, né? Mas vamos com o básico do básico. Runas, né? Pedras rúnicas. Até então, eu testei, eu botei o que eu tinha usado, tava usando um outro Pokémon, né? Que é padrão aqui, né? A diferença é Counter, né? Counter, Shield e King Kong. Normalmente você usa 3 Shield e 6 King Kong, né? Mas, no caso, como eu tinha já ali, mano, então resolvi deixar do jeito que tava. Depois nós podemos testar outras coisas, tá? Então, fantasia dele ali, falaram que tava bugado, né? Quando eu clicava meio que fechava o jogo. Então não vou clicar, né? Deixa aí então. Já fiz uma review sobre as habilidades dele, então vou falar só o básico. Ataque básico dele normalmente, né, causa dano físico, ou seja, ele é um Pokémon de dano físico, não quer dizer que você tem que botar dano nele. O foco dele é defesa, porque as passivas principais dele rodam em torno das duas defesas dele. Então, quando você for procurar a natureza, não sei, aqui indicam algumas boas, né? Foque nessa aqui, né, nessas que ele indica, ó, Calme, Carrefour, Impinch ou Bold, naquele próprio marca, porque aumenta a defesa, tá? Um é focado na defesa física, a outra é focada em defesa mágica. Eu não tive chance, não tive sorte. Então, peguei um aqui que tira a velocidade e aumenta o ataque físico dele, que é pelo menos para ele causar um danozinho a mais, né? Não é o foco, como eu digo, ele é tanque, né? Tem que focar em uma das defesas para ficar bem melhor. Mas, como eu não tive a sorte até então, né, deixei o que tinha de melhor, beleza? Então, assim, a habilidade normal dele, skill, beleza, ele ataca normal, vai aumentar o rebote dele, que é o que eu digo, né? Ele aumenta o dano de rebate, né? Rebote. Leva um dano, sofre uma certa quantidade de dano, repele parte do dano no inimigo. A skill 2 dele é muito boa, acerta um alvo até então. Tem 100% de chance de, né, deixar o alvo congelado nível 1. Bem dureza, né? Por uma rodada extra, né? Se
E pode deixar mais um turno, ou seja, até 2 turnos, se ele tiver no estado de guarda de neve, né? Guarda de neve, pra quem não sabe, é um efeito aí, né, especial dele próprio, né, do próprio aí, Ice, que aumenta a redução, né, bruta dele em 15%, beleza? E, né, ele meio que protege ali um Pokémon, no caso Gelo, Super, Grama, né, capinha aí, e o famoso Sword da Dance Tip, né? São poucos Pokémon que tem esse lance de Sword, tá? Tipo, tem esqueminha com espada dançante, né? Se eu não me engano, é o Keldon, Galed, deixa eu me lembrar, o Zacian, eu acho que Zamazenta faz parte, Mega Diance, né? Aqui no manual dá pra ver todas as categorias, deixa eu ver onde é o nome. Pokémon Skill, deixa eu ver. Aqui, Pokémon último, aqui, ó. Pokémon categoria. Aí você procura aqui o nome, tá aqui, ó. Sword Dance. Aí aqui tem todos os Pokémon que compõem esse tipo de Pokémon, né? Tá ali, ó. Raticate, né? O Agron, sério, né? O Vidril, né? Que é o Vidril. Farfetch, Dodu, Marof, Saiter, Gligar, Heracross. Deixa eu ver aqui, mano. Tem um Riolo, tem um Dribble, deixa eu ver. Esse aqui ainda não tem. Esse aqui eu não lembro. Tá ali, o Galed, né? Galed série. O Keldon, o Pinsir, Absol, Empoleon, Cobalion, Agron. Deixa eu ver o Landorus, a Kartana. Deixa eu ver. Zacian, Carlex, Witch-Orze, né? Ou seja, né? Todos aqui que compõem aí, até então, né? Esse efeito. Então, assim, ele particularmente, né? Tecnicamente, com esses Pokémon, ele dá uma, né? Essa proteçãozinha aí também. Né? Você dá um buffzinho, né? Um buffzinho bacana aí. Pra dar uma moral, né? Lembrando que aqui na passiva dele, né? Ele agrega, bufa todo mundo ali, ó. Gelo, grama e psico, né? Ou seja, como o meu tá upado aqui, ó. Recebe taxa de cura, eles converterão, né, 42,3% da sua própria taxa, né, em reflexão. Limite superior de 20% do limite superior de toda a sua própria resistência a dano, de 350% das somas de PDF e SPDF. Então ele aumenta aí o dano, né, no caso refletir aí dos Pokémon, né, dessa tipagem, beleza? Aqui a passiva de 6 estrelas, quando atacado por um Pokémon, né, com HP inferior ao seu, ou seja, tiver menos HP que ele, o dano é reduzido em 17,3%, né, ou seja, ganha, né, uma redução de dano extra se tiver mais vida que aquele alvo. Então, a build, né, até então coerente, seria uma que desse mais HP a ele. Ao atacar um Pokémon com HP superior ao seu, ou seja, o cara tiver mais vida, né, que ele no caso, o dano é aumentado em 17,3%, né. Poxa, essa aqui não é passiva dele não, mano. É um bugzinho, né. Aqui deu um bugzinho, tá? Deu um bugzinho aqui. Isso aqui tem que relogar pra coisa, mano. Até essa primeira aqui é passiva dele, mas essa passiva 6 eu até tá achando estranho, que uma vez eu olhei, não lembro disso. Não tinha lembrado disso. Aqui é passiva do Ziggy, tá? Passiva de 6 dedos do Ziggy. E a de 8 estrelas é passiva do Zacian, né? Que ali, ó, todos os ataques de Zacian terão um efeito de choque, né? Então, um bugzinho aí, até então. É o problema, né, de usar a tradução PTBR. Dá uns bugs, né, até então. Né, tipo, meio que mistura a passiva de um com outro Pokémon, basicamente. Mas, estamos aí, fizemos ele no time gelo, como eu disse, né? Coloquei no canto do meu Origem para, né, poder testar aí. Meu Origem tava full upado, então, né? Uma diferença muito grande aí no up até então. Vamos adentrar aqui, mano, no modo estágio, tá? Pra vocês aqui meio que pegar um macete. Né, particularmente, deixa eu ver se tem algum time com ele. Tem não. Então vai nesse aqui mesmo. Vamos botar aqui, né? Timezinho. Bueno. Tem. Deixa eu ver, eu vou ter que usar atrás, né? Pronto, deixa ele na frente mesmo. Aqui nós colocamos Dragon, né? Eu tô com dinheiro, mas eu preciso para ele mais um pouquinho para eu poder usar 100% de gelo aqui. Né? Aqui é o lance lá, né? O brasão de gelo, né? No caso, ó. Nos primeiros 3 turnos, né, o Pokémon do tipo gelo ganha uma taxa de rebote de 5% e o total de um único rebote não acelerar 12% do HP máximo do atacante. Ou seja, né, ele vai, no caso esse aqui é focado em aumentar, né, o rebote de dano dos Pokémon de gelo. Ou seja, é bom, né, no caso aqui, usar quando você usa muitos de gelo. Né? Tipo assim, no caso aqui eu teria ele e teria, né, o WK. É uma boa opção? Possa ser que sim, né, depende muito do ponto de vista. Mas talvez seja uma boa opção aí. Beleza, ó, tá vendo? Ó, o alvo ali já congelou, né, aquela passiva lá que eu falei. O Pokémon que é mais rápido do que ele, pelos primeiros 3 turnos, ele tem, né, uma chance de congelar, 50% se eu me lembro, de congelar este Pokémon, tá, rapaziada? Beleza? Sempre fizer uma ação primeiro do que ele. Então, não precisa ser rápido, é por isso que eu botei, né, a natureza que diminui a velocidade dele. Show de bola? Porque aí, né, tem chance de, no caso, de ser congelado até então. Vou dar só uma cuspida aqui na cara aqui, pá. Passiva de quem agora? O Victini, né? Fogo em todo, mano. Brau. E já era. E aí quase ativar a passiva e com o time principal nós faz isso aqui muito fácil, né? Até então.
Então eu vou tirar alguns aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Vou tirar, entendeu? E vou tentar ir com um timezinho um pouco mais fraco. Vamos botar aqui, sabe quem? Xerneas. Deixa eu ver. Ah, cadê? Será que... Eu não sei se ele aguenta, mano. Cadê? Aqui, Abomasnow. Abomasnow. Pronto, pra ativar aqui a nevasca, né? Como ele é pangaré, dá pra fazer assim de boa. Pronto. Aqui eu acho que ainda tá muito forte, né? Mas eu acho que vai dar pra dar uma testada. Aqui é o famoso, né? Quando tiver o Shin Mega, nós vai ter um time aí bacana pra se usar, né, mano? Mesmo esquema, ó. Congelou já 2 Pokémon ali. Por quê? Aqui já é efeito, tá? Do campo, né? Tá vendo que tá tipo nevando aqui no campo? Aqui é o efeito de campo, né? Do Abomasnow, tá? Até então, ele consegue meio que congelar os alvos, mano. E tá vendo que os alvos aqui tá tipo com esse HP aqui, ó. HPDT, tipo uns reskin, né? Tá vendo? Tipo meio esbranquiçado as pontas. Pronto, aqui é do passivo que eu falei, que é justamente do próprio, tanto do WK como dele, tá? Que eles têm um lance de tirar a vida máxima, lembram? Que eles tiram a vida máxima do alvo. Então, assim, é muito bom, cara. Show de bola. Tipo, é muito bom mesmo, porque ele corta, né? O HP máximo do alvo que tá congelado. Deixa eu ver, eu posso atacar. Olha, dá pra atacar o de trás, né? Interessante. Deixa eu bater aqui, ó. Tome. Aí congelou, né? Ou seja, bateu outro gelo ali. Aí meio que tira, né? Impede que o alvo ali use a vida máxima dele. Xerneazinho aí com um linkzinho. Bom, mais um aqui, ó. Tacar uma petelecada aqui na cabeça desse bicho. E vamos aqui, dar um tapinha. Mais outro tapinha. Pronto. Show de bola. Agora vamos ver. Aí todo mundo bate, pá, toma queimação, né? É tudo que é feito, mano. Queimação, congelamento, sangue congelado, tudo ativando. Aí escudo de fogo, aumentar o dano de reflete, né? Aí vem a mãe de todas as bocas aí, fogo em todo mundo, já era, fi. E é vapo. E pronto. E tome gelo. E congela. E é 100%, tá, rapaziada? Então ele não erra. Então é muito bom, particularmente, né? E tome. E congelamento aqui é total. E já era. Beleza? Então praticamente ele vai funcionar muito bem em time gelo. Né? Particularmente vai ser um foco muito bom. Isso aí não tenham dúvidas, tá? Claro que hoje em dia, mano, bem difícil, né? Até então. Pode ser que use assim, você tiver no início e tal, pode ser que vale a pena usar ele, tá? Caso você queira, né? Se tiver, né, times em gelo aí no meio, mano. Tá, tem alguns Pokémon de gelo interessantes que você pode estar utilizando ele, mas aí vai depender muito, né, da combinação em si, tá? Porque, não é só tacar, pá, que vai rodar, né? Tem ele na forma normal, que é sem o Pinguil nas costas dele, que é muito bom também, tá? Também é tanque, pelo que eu vi, né? Tem a passiva de congelar, ou seja, vai ser um time basicamente full congelado. Tem ele aqui, que é o Mega, né? Só que aqui é um pouquinho complicado fazer ele, por quê? Porque você tem que ter ele aqui, ó, né? Você pega o Snow, aí vira a Abomasnow, né? Normal. E daí, quando você pega o level 70, aí você pode Mega evoluir ele, tá? Ele é de categoria A, lembre disso. E ele fica S, né? Ou seja, fica o Mega até então. Futuramente vai ter um S+, né? Mas por enquanto só tem esse. É legalzinho, né? De brincar, até então não vai ser um meta total, né? Mas só pra brincar mesmo, pode ser que seja bacana aí pra você. Tem aqui o Cloyster, que é muito tanque, né? Basicamente bem tanque. Né? Seria mais para um time gelo. Gelo com água, né? Caso você queira usar. Até então, água e gelo é uma possibilidade, tá, rapaziada? Usar ele. Lembrando que ele comba com, né? Também com Keldon. Então, meio que dá pra dar uma moralzinha aí até então. O Kyurem, né? Eu acho que ficaria muito bom, né? Você poder usar os dois. Aí sim o Kyurem vai ter, né, uma relevância. Porque vai ter alguém aí pra ele buffar até então, né? Que ele tem um lance aqui de... Esse aqui é o Sirius, né? Inicialmente obtém 3 Sirius, até 3, né? Quando o Sirius derrete, há uma chance de 30% da fonte, né, de dano ser congelado por um turno, né? Até então. E deixa eu ver, quando o HP, seus próprios HP estiverem abaixo de 60, 30% pela primeira vez, você ganha um Sirius e recupera 20% do HP máximo. Se eu me engane, mano, ele faz isso com outros Pokémon de gelo, mas acho que é nos Zemove dele. Então, meio que no início do início, né? Até então, ele não ajuda tanto, né? Não vai ajudar tanto o Skylex. O Skylex vai ajudar mais ele, né? Porque, como ele recebe gelo, ele vai aumentar o dano de rebote, né? Do Kyurem. Aí o Kyurem meio que vai causar um danozinho mais alto, né? De reflexão. O outro que seria legal também brincar no início, Articuno. Né? Até então, Articuno, Abomasnow, só que só presta no level 70 pra cima, né? Aí meio que embaça. Até então. Tem o Regiais, tem esse aqui, o Criagonal, que é muito chato. Né? Porque você bate, tem chance de ficar congelado toda vez que atacar ele, mano. Então é chato pra caramba enfrentar ele. Né? Isso é só mesmo pra começar, né? Só pra ter um timezinho mais de controle, né? Pra começo de servidor, pra quem pegou, quem ainda não tem opções de S+, né? Legais aí pra ser usado, é a opção aí, mano. E aqui, cara, eles botaram uns packs interessantes, né? Dessa vez.
Colocaram esse aqui de Trinkets, né? Até então. Assim, achei meio caro, né? Essas últimas aqui, mano. Os recursos bem, assim, é um recurso meio difícil, né? Até então de pegar no início. Isso aqui demora muito, que é justamente para aquilo que eu falei num vídeo de update, né? As coisas que você deve upar na sua conta, né? Tem aí no canal. E tem isso aqui, mano. 5 dólares, 10 caixinhas, né? Tá caro, mano. Mas, como não tem, né? Outras formas mais fáceis de conseguir trinket, é uma opção, né? Pra quem estiver precisando. Aqui colocaram os fragmentos, né? Só que em valor bem um pouco acima, né? Salgado até então. Aqui 4 dólares só dá 600, né? Mas assim, compensação 60k de diamante. Então aqui você ganha muito fragmento e muito diamante, né? Vou até pegar isso aqui, mano, só pra ficar de boa, né? Só pra ficar de boa. Claro que aquele outro, né, que eu sempre falo que pra mim é o melhor, que é o do VIP. Não, do VIP não, que é o Sales do Zimove, né? Que tanto dá fragmento como dá moeda de Zimove. Mas esse aqui também é bom, tá? 300 Golden Key, isso aqui dá uma diferença ainda mais no início, né? Você vai poder rodar lá no cubo, tá? Cubo, pra quem não sabe é isso aqui, ó. Beleza, pode rodar aqui. Vai te dar a chance de pegar uns recursos aí bons, né? Até então, trinket também, na sorte. E o mais importante, né? Essas pedras aqui que é pra upar seus itens, tá? Item aí dos seus Pokémon, beleza? E tá tendo o Red Draw do Zarude com Gardevoir, né? Dois Pokémon totalmente diferentes, tá? Logo digo aqui. O Zarude, ele foi feito para ser, né, um healer para time Dark, tá? Mas ele funciona também no time Grama, como curandeiro. E cura muito bem, tá? Ele cura pra caramba até então. Mas como ele é muito limitado devido a essa passiva, ele particularmente só funciona no time Grama, ou se não com Dark, né? E Dark, mano, o time, até então, ele não tem um DPS realmente forte, né? Senão o time eu acho que funcionaria legal. O problema é que ele não tem um DPS forte. Ele tem um tanque mais ou menos, que é o Tiranitar. Se bem que ele é focado no time Terra, então, né, fica aquele problema, né? O foco dele é mais para time Rocha do que Dark, né? Mas é o que tem. Então, né, ele seria o tanque pro time, o Zarude seria o suporte de cura. E, tipo assim, não tem um DPS forte, né? Só tem Pokémon de debuff, que é o Darkrai, Vital, o Upa, né? Até então o Upa que seria o mais próximo de ser um dano. Porém, no time Dark em si, ele não tem uma sobrevivência muito adequada, né? Ele morre com muita facilidade. É por isso que não tem um time tão forte, certo? Mas para usar no grama, mano, ele é muito excelente. Que é tipo Celebi, Shime, até então o próprio Ice Carylex, né? Ele poderia curar porque lá na parceira do Ice tem dizendo que ele se torna grama, tá? Se você colocar ele junto com um Pokémon psíquico ou gelo, né? Então ele também ganha a passiva de grama. E a Shine Gardevoir, como eu sempre digo, somente para time fada. Ela funciona só em fada. No máximo fada e psíquico, como eu digo, né? A opção de psíquico para agregar no fada, que seria minha origem, Celebi, né? Que vai dar um suporte ali até então. No máximo Gallade, no máximo. Então Gallade, se você quiser focar um fada com lutador. Show? Tem aí vídeos, né? Falando, tá? Sobre times, né? Times e suas tipagens, né? Até então, eu falei das opções lá. Se você tiver interesse, é só dar uma olhada, dar uma checada lá na playlist, procurar, que vai ter, tá? Sobre, sim, tipagens, tá? Até então. E, bom, deixamos ele 8 estrelas para testar nosso potencial. Até então. Deixa eu ver aqui, derrubaram nós, né? Não teria muito o que fazer, né? O Xing nos derrubou. Mano, conseguimos um feito histórico, tá, rapaziada? Depois de muito, muito, muito tempo, conseguimos pegar o top 1 de novo, né? Ranking 1 aí, até então. E, assim, méritos, né? Do time aí que funcionou muito bem. Né? O meu time Fire, até então, né? Orgulho da nação. Vivi, mano, pra ver isso acontecer, tá? Tipo assim, eu vivi, cara. Foi uma luta histórica, mano. E eu vou dar um replay, né? Tá ali com o último, né? A última luta foi contra o CRN. CRN até então que consegue disputar agora com o top 1, né? Conseguiu um time muito forte aí pra bater de frente com o time do Andy, que é muito tanque, né? Basicamente é aquele famoso, né? Atrás das paredes. E, pô, mano, tipo assim, foi uma luta muito foda, cara. Assim, literalmente, mano, o time dele que ele fez aqui, ele tem uma vantagem muito grande em cima do nosso. Porque assim, ele focou num água lutador, né, até então. Só que misturou com um dragão, cara. Então assim, ficou bem complicado de se enfrentar, tá? Aqui começou com a minha Rayquaza, que estourou os 2 Pokémon d'água dele logo de cara, viram aí? A primeira ult dela é a ult que vai fazer diferença, é essa primeira ult da Rayquaza. É onde ela causa mais dano, que é onde ela tem, né, ignorância total de defesa. Aonde ela bater, se o Pokémon puder morrer, ela vai matar, entendeu? Então, mano, a minha luta se resumiu a isso. Primeira ult ela matou, abalei o Keldeo dele, então isso livrou muito, né, nós. Em seguida ela foi e matou o Mewtwo X, que em sequência acabou sendo morto por ela, por causa da passiva dele, né, do reino lá do X1, né.
Que todo mundo sabe que quando ele morre, ele chama o Pokémon que matou pro X1 lá, né? Até então de 10 turnos. Então é bem difícil tancar, mano. Certo? Só que aí conseguimos matar ele, né? Até então, depois com a passiva de rebote, né? Do WK. E aí ficou bem tranquilo, cara. Assim, entre aspas, né? Porque ficou, no caso, o WK dele, que é muito forte, juntamente com a Mega Rayquaza dele, que é a mais forte aqui do servidor, até então. E, né, aí pronto, aí ficou o meus 5 Pokémon aqui contra, né, o time dele. Aí eu, mano, tem chance, cara. A Rayquaza fez a boa de, tipo assim, eliminou 3 Pokémon dele, então ela fez a parte dela. Ela, antes de morrer, conseguiu levar 3 Pokémon, né, e isso é muito importante. Então, assim, o resto era com o meu time. Tipo, meu time fazer, né, acontecer. Só que, mano, a Rayquaza dele tava batendo moído, cara. Tipo assim, moído mesmo. A única forma de lidar com ela conseguir dar controle nela. E tava difícil, viu? Aí foi lá, ó, pancada pra cá e lá, né? Até então. O Galid dele aqui batendo muito dano no contra-ataque, né? Aí, controle. Pegou o controle no Galid dele. Isso deu uma ajuda pra nós. Aí a Rayquaza dele foi lá e tome dano, filho. Subiu de novo. Né? Até então ela pode subir até 3 vezes, né? Com o Z-Move full. Ela consegue subir até 3 vezes. Aí Victini toma, escudo de novo. Curou meu Pokémon. Lembrando que ele consegue curar Pokémon de fogo, tá? Com escudo. E parte do dano, né, que o escudo toma, reflete de dano. E uma outra parte cura o próprio Pokémon. Então assim, é muito excelente, tá? Essa combinação juntamente com a passiva do meu WK. Então pronto, ó. Acabam morrendo, né, do reburn ali do time dele, né, do próprio WK dele, que é muito forte. Aí ficou, eu aqui, mano, eu já tava sem esperança, né? Porque eu tinha já testado umas 4, 5 vezes. E todas as lutas tava acabando desse jeito. A Rayquaza dele com WK no final, contra, né? Meu WK, geralmente. Às vezes o PG, não, o PG conseguia sobreviver. Aí eu, pô, cara, será que eu vou perder de novo, mano? Aí, meu WK ainda tinha passiva, né, de reviver. E tome. Conseguiu bater, né, com força total. E, né, trazendo aí a vitória e o top 1, né, para nós. Só que não durou muito não, né, mano? Depois veio o safado ali e atacou nós, né? Safado, esse cara que é safado, mas esse cash aqui é safado. Aí pronto, cara. Foi dureza, tá? Não tive o que fazer, mas, né, foi glorioso, cara. Foi glorioso mesmo. Tipo assim, deu trabalho, né? O time dele é o nosso counter, né? Como eu digo, o time água bate muito no time Fire. Só que é aquilo, como eu dou, né? Eu não tô usando totalmente Fire, né? Veja que eu uso Fire com Dragão. Então assim, eu consigo ter uma chance, tá? Pra ganhar do time, né? Depende muito de como meu time vai, né, jogar. Mesmo com a diferença de power, né? Porque ele aqui tá com 22 milhões. Meu time, na hora que eu ataquei, tá com 16.500, algo assim. Então assim, uma diferença muito grande. Então, esses outros caras aqui, mano, não dá pra bater neles porque assim, eu testo, tá? Até então. Mas o time deles é muito tanque, né? Tipo assim, eles botaram aqui, ó. Pronto, esse Tyranitar e esses Amazentas, eles estão muito tanque. Full defesa, e eles são muito mais fortes que meu time. Então assim, eles sendo muito mais fortes que meu próprio DPS, eu não tenho dano pra matar ele. Então assim, eu testei. Teve lutas que eu perdi por turno, tá? Assim, tipo, dava 20 turnos, pronto, perdi, porque não tinha dano pra matar. Então, até então, né, o time que eu tô não dá pra, né, matar uns tanques que é muito mais forte que o meu, entendeu? Né? Basicamente assim, o meu mais forte tem 3 milhões e 100. O mais fraco dos caras aqui tem 3 milhões e 200, entendeu? Então assim, é uma diferença muito monstruosa. Aí, mano, acaba que quebra muitas pernas. Mas, dependendo aí, nós conseguimos, né, fazer um estrago. Ó, o Maris deu uma modificada no time, já botou ali o picolé, né? O picolé dele ali, até então. E depois vamos fazer um vídeo atacando, né, mano? Os caras pra ver se faz diferença. Tem um Xande, que modificou o time um pouco, né? Usando o X com Celebi, né? Suportezinho. Aí o famoso, né? A dupla ali de tanque de Ans com Tyranitar. E dupla de dragões, WK com Mega High. Então, mesmo esquema, né? Time pesado, depende muito de como, né, o meu time vai reagir contra. E aí tem os outros aqui, né? Eu acho que dá pra bater de frente. É o time do Mito, acho que dá pra bater de frente. O do Baiano até então não dá. Eu sofro a mesma coisa. No final eu perdo pra defesa dele, né? Não consigo matar o Tyranitar dele adiante. Eles tancam muito. Às vezes o Ziggy, né? O Ziggy dele sempre fica no finalzinho vivo. Então não dá. O Xing até nós conseguimos, mano. O Xing depende muito do meu time, mas geralmente nós conseguimos ganhar dele. E é isso, né? Depois fazer um videozinho pra mostrar aí pra vocês, né, até então como é que é o WK com, né, nosso Ice Caryllax, particularmente. Beleza? Então, né, fiquem ligados aí, mano. Fiquem ligados, né? Pra você que tá pensando em fazer ele, ou fez ele, ou tá pensando em usar ele, né? Dependendo aí do time que você tenha, né, em mãos. A minha combinação é essa. Aqui é um time, né, até então focado em
queimação, né? Agora com ele eu vou ter um controle com minha origem, né? Eu tinha a chance de enfrentar esses caras devido à minha origem, tá? Porque além dele fazer fazer o meu Victini resistir mais tempo, porque ele não deixa, né, o Victini até então se tomar o dano fatal morrer durante 2 turnos, ele dá muito controle. Então, assim, esse controle dele, mano, faz uma diferença, tá? E trocamos por um tanque que tanca, né, de acordo, igual a ele, né? Eu acho que eu senti que o nível que o Ice consegue tancar é o mesmo nível do meu Origem pra mais, tá? Lembrando que o meu eu testei 8 estrelas e teve um resultado muito bom, certo? Mas vamos upar ele mais e, né, testar ele, né, pra cima, mano. Particularmente, beleza? Então, fiquem ligados aí, né, para você ver se funciona, né, o time do Shoto, né, fogo e gelo, mano. Só para, né, tirar aquela enaltecida aí para nós. Valeu, é nóis.